Olá, irmãos, a paz do Senhor Yeshua. No vídeo de hoje nós vamos estudar as profecias do profeta Daniel. E a decisão que a gente toma de estudar e de ensinar é uma decisão muito importante. Mas uma coisa é certeza, você não pode estar sobre o efeito do judaísmo messiânico, você não pode estar sobre o efeito do cristianismo, você não pode estar sobre o efeito do adventismo. Porque se você estiver sobre o efeito de uma dessas doutrinas, porque são todas doutrinas, você não vai conseguir discernir os pontos. O que eu quero dizer é o seguinte, que tanto no cristianismo, como no adventismo, como no judaísmo messiânico, eles têm pontos de vista, e do meu ponto de vista, da maneira que eu estudo a palavra, tem coisas certas e coisas erradas. Em todos os grupos. O grupo que diz, a gente ensina tudo certo, nós somos a igreja verdadeira, descarta isso. Não existe isso. Todos vão cometer erros. Nesse vídeo aqui eu posso estar cometendo erro. Eu posso cometer erros. É claro que o que eu estou passando aqui é coisa que eu entendo e que hoje eu tenho 100% de convicção, baseado no que eu estudo. Só que se mais pra frente eu ver que eu cometi algum erro e a pessoa me provar pelas escrituras, eu volto atrás. Eu estudo, não tem problema nenhum nisso. Primeiro porque eu não vendo livros, eu não vendo CDs e DVDs, então eu não vendo as profecias. Então não tem problema nenhum se eu consertar os meus erros. Aliás, eu acho até louvável uma pessoa que consegue olhar e falar, poxa, eu errei aqui, né? A palavra diz isso, eu errei aqui, vou consertar isso. Isso é louvável. Mas se a pessoa vende as profecias através de livros ou DVDs, ela já fica presa em chegar e falar, estava errado aquilo que vocês compraram. É estranho isso, né? Então, uma das vantagens que a gente tem em não vender a palavra de Deus é essa, de poder voltar atrás e ver os erros. Mas tudo que eu vou ensinar aqui, eu tenho plena convicção que está correto, que está exato. Eu estou aberto a ajustes. E desde quando eu me propus a estar aberto a ajustes, a consertar os erros que eu cometi no passado, coisas que eu interpretei errado, que eu ensinei errado, desde quando eu tomei a decisão de fazer isso, Deus tem me acrescentado muitas coisas. Então eu aprendi que cada um vai ensinar a justiça de Deus conforme a pessoa aprendeu. Só que você tem que tomar uma decisão séria em fazer isso, você tem que estudar, tomar uma decisão, porque o que você anuncia aqui, nesse tempo transitório da nossa vida, isso vai te resultar a uma posição eterna no reino de Deus. Ou seja, o nível do seu galardão vai depender do que você anuncia aqui. Não só do que você anuncia, das suas obras também, é claro, mas como eu estou falando de ensino, não especificamente de obras, do que pratica, mas do que ensina. É claro que o que você ensina tem que estar de acordo com o que pratica, mas focado no ensino. A maneira como você ensina vai mostrar o seu lugar no reino de Deus. Tem pessoas que falam que todos serão a mesma coisa. Eu já aprendi isso, na igreja, né? Que todos vão ter o mesmo, vão ser todos iguais diante de Deus, e isso não é assim. E essa ideia a palavra reprova por todos os ângulos. Eu vou ler um verso aqui no profeta Daniel, é claro que nós vamos ler mais textos, mas só para exemplificar isso que eu estou falando. A maneira como você ensina a palavra de Deus, isso vai mostrar a tua posição no reino de Deus. Envolve arrebatamento secreto, envolve grande tribulação, envolve tudo isso. Tudo isso é ensinar a justiça de Deus. Envolve como você ensina a salvação, como você ensina a predestinação, como você ensina o poder de escolha do homem, se você reprova isso. Tudo isso vai contar. Em Daniel capítulo 12 diz o seguinte: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que converterem a muitos para a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Prestou atenção no verso 4? Olha, esse texto justo no livro do profeta Daniel, cheio de símbolos, cheio de números, cheio de enigmas, com visões, coisas difíceis de se interpretar. Quanto mais você lê o livro da lei, quanto mais você lê os profetas, melhor você entende Daniel.
E fazendo isso, melhor você entende Apocalipse. E justo nesse livro diz: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Aqui comparou, você vê que no verso anterior, fala que os que dormem no pó da terra haveriam de ressuscitar, uns para vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Você vê que apareceu a expressão pó da terra, né, conectado a pessoas mortas em ofensas e pecados, e também na morte do corpo. É uma revelação isso daqui, né? Tem que olhar na palavra de Deus, primeiro lugar, segundo, terceiro lugar, aonde aparece a expressão pó da terra. E aqui faz um contraste, estrelas do céu. As estrelas do céu foi comparado à ressurreição aqui. E os que ensinam a justiça, porque para você conduzir pessoas à justiça, você vai ter que ensinar sobre ela. E diz os que muitos ensinarem, né, conduzirem as pessoas à justiça, brilharão como as estrelas do céu eternamente. Então falou de vida eterna aqui. Pó da terra e estrela do céu. Né? Pó da terra é um sentido negativo. Não fala só de números, não fala só de um povo inumerável, mas também fala de um sentido negativo, coisa terrena. Também está envolvido o pecado. Agora a estrela do céu está envolvida a ressurreição. E para você alcançar a ressurreição, tem que conhecer a palavra de Deus e ensinar ela, como nos é mandado. E aqui nesse texto está falando de estrelas do céu. Quando você olha para o céu, você vê muitas estrelas. Nem todas têm o mesmo brilho. Há diferença de esplendor entre uma e outra. Isso foi Paulo que meditou. Em 1 Coríntios 15, quando Paulo está falando, quando ele vai falar da ressurreição da igreja, e ali você vai ver que vai aparecer as festas, vai aparecer um monte de detalhes ricos, Paulo começa a falar sobre a ressurreição da igreja e ele faz uma ligação com as estrelas do céu e fala que há diferença de esplendor de uma para outra e diz que assim é a ressurreição, porque Paulo tinha esse texto aqui em mente. E Yeshua fala que os que alcançarem a ressurreição serão como os anjos de Deus, ou seja, como as estrelas do céu. É exatamente por isso que você tem que tomar cuidado como você ensina a palavra de Deus. Você ensina que o homem não tem poder de escolha? Tem pessoas que ensinam isso. Eu não dou esse testemunho, porque eu olho na palavra de Deus e vejo que Deus pegou os céus e a terra por testemunhas, ou seja, um dia vai haver um julgamento, um juízo, e disse que colocou a vida e a morte, a bênção e a maldição diante de Israel, e mandou eles escolherem a vida. Então, eu não quero dar um testemunho ao contrário do que está escrito. Creio na predestinação, creio que existia eleito antes da fundação do mundo, creio que os eleitos que Deus pela sua presciência conhece não vão perder a salvação nesse tempo. Mas não creio que eles não tiveram a oportunidade de perder a salvação. Eu creio que se eu sou um eleito, porque Deus antes da fundação do mundo me conheceu, viu as minhas obras, não as minhas obras que eu pratiquei antes da fé, as minhas obras que eu comecei a praticar depois da fé. Deus viu as minhas obras, deu tempo de arrependimento para mim, e nesse tempo de arrependimento eu não voltei atrás. Então Deus já conhecia de antemão, e eu acabei fazendo parte do grupo dos eleitos. Então eu não perdi a salvação, mas eu tive a oportunidade de perder. Isso não anula a predestinação de Deus, não anula a soberania. Deus tem o comando de todas as coisas da mesma maneira. Da mesma forma, eu vejo textos na palavra onde Deus mostra que tais pessoas chamou tais povos para fazer parte dos eleitos. E essas pessoas não quiseram. E nem Deus não deixou de ser Deus por isso. A pessoa conseguiu escapar da vontade de Deus, que ela quis salvar essa pessoa, quis salvar o homem não quis, mas ela não vai escapar do juízo. Deus deixaria de ser Deus se depois que a pessoa rejeita a salvação e a justiça, ela dissesse, eu também vou escapar do juízo. Deus não pode aplicar uma condenação em mim porque ele não vai conseguir. Aí Deus deixaria de ser Deus. Mas Deus vai aplicar julgamento sobre todos. Agora, se a pessoa quer ser salva ou não, isso depende dela. Não foi ela que fez um sacrifício, não foi um homem, foi o Filho de Deus que fez um sacrifício. E isso já estava anunciado. Isso depende da fé dela, que vem da parte de Deus, não vem de nenhum homem a fé, vem de Deus porque Deus falou a sua palavra. E se ele falou a sua palavra, o homem pode ter fé ou não. É esse o testemunho que eu dou e o testemunho que eu creio que os céus e a terra vão dar no dia do juízo. É esse testemunho que eu quero dar. Se você testemunha diferente disso, isso vai contar no seu galardão.
Porque você pode estar dando um testemunho falso do caráter de Deus, um testemunho falso da justiça de Deus. A mesma coisa acontece com judeus messiânicos, acontece com os adventistas. Judeus messiânicos também afirmam coisas semelhantes a essas. Eles não concordam com o calvinismo, é claro, mas eles fazem coisas semelhantes que eu considero heresias. E eu não aprovo o testemunho que eles dão em algumas coisas. Antes de existir Constantino, existia fariseus, saduceus, judeus, pessoas que usavam kippá, que usavam aquelas coisas aqui, né, que usavam toda a roupa, todo o uniforme judaico, e cria nas tradições. E essas pessoas, Jesus chamou de serpente, filhos do diabo. E Jesus falou, eu sei que vocês são filhos de Abraão. Falou em João 8, eu sei que vocês são filhos de Abraão. Jesus falou, vocês são filho do diabo. Mas ele não negou que era filho de Abraão. Sabe por quê? Porque eles eram filhos de Abraão, mas da carne e não do espírito. Filhos de Ismael e não de Isaque. Não de descendência sanguínea, mas de caráter, porque estavam em Jerusalém e tinham o sobrenome de judeus. Antes de existir Constantino, existiam essas víboras em Jerusalém. Então o lixo não vem só de Constantino, não vem só de Roma, vem do judaísmo. E embora eles pensam que estão fazendo a prática correta das coisas, eles estão vivendo doutrina de homem. Alguns deles chegam até a falar que as epístolas de Paulo estão mudadas em alguns lugares. Que a igreja cristã tomou conta de alguns versos e ali parece que Paulo está se contradizendo quando fala da circuncisão, que o apóstolo Paulo quando fala da lei está se contradizendo. O que eu vejo é falta de equilíbrio. Homem que tem barba branca, é ancião, era para ser sábio, era para ensinar as profecias com sabedoria. Está preso em tradições rabínicas. Eu não quero um mestre desse para mim. Eu não dependo, e a igreja não depende de nenhum livro rabínico para entender a palavra de Deus. Você pode estudar a palavra de Deus e ter muitas revelações que inclusive esses rabinos não tiveram. Porque se tivesse, ensinaria corretamente sobre as duas casas de Israel, ensinaria sobre as festas e os tempos proféticos. Eles sabem hebraico. A gente tem que ir no aplicativo, se esforçar para aprender. Eles têm o hebraico. Tinha tudo para ser um grande mestre, para ser uma pessoa conhecida pelas igrejas, respeitada. Mas é uma pessoa que não respeita ninguém. Chama o seu Jesus de Deus romano. Eu sei. Poxa, se a gente fala o nome de qualquer pessoa corretamente, por que não falar o nome mais importante? Do Salvador, Yeshua. Não tem nada demais, mas, poxa, enquanto esse entendimento não chega na minha mente, eu não tenho tempo, eu não passei por essa transição ainda. De repente eu vou no YouTube e vejo uma pessoa falando que Jesus é um Deus pagão, e pior que tem papagaio que sai repetindo isso. Quantas pessoas já chegaram no meu canal falando que Jesus é um Deus pagão? Yeshua é o verdadeiro Deus. Me dá arrepio até nos ossos quando eu leio isso num comentário, ou quando eu vejo alguém fazendo tendo o trabalho de pegar uma câmera para ficar falando besteira na frente da câmera. Por isso que eu li o verso do profeta Daniel e disse que conforme você ensina a justiça de Deus, assim vai ser a sua posição no reino de Deus. Porque os que muitos ensinam, conduzem as pessoas à justiça, e a justiça de Deus é quem? É Cristo. Os que muitos ensinarem a justiça brilharão como as estrelas do céu eternamente, de pó da terra à estrela do céu. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que você aprende e como você ensina isso. Então, irmãos, é isso. Eu vou finalizar essas observações aqui. No próximo estudo, nós vamos entrar nas profecias do profeta Daniel e eu vou mostrar coisas incríveis que estão nas profecias. Amém? A gente se vê na próxima.